sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Vamos a mais um vídeo no nosso canal. Nós iremos ouvir aqui um áudio onde um arqueólogo mais um pastor estarão dando uma entrevista no podcast Inteligência Limitada, o podcast do Vilela. Eles estarão argumentando acerca das evidências ou da existência do rei Davi. Bom, são mais de 1000 vídeos aqui no canal e só sobre Davi devemos ter uns 30 vídeos, desde falando de Estela de Teldã, Estela de Mecha, exército de 1 milhão de soldados, como a Bíblia diz que Davi teve 1 milhão de soldados. Isso está na Bíblia, está no livro das Crônicas e também está no livro do profeta Samuel. Nós abrimos os versículos aqui e lemos, tá bom? Nós falamos acerca da história de Davi combatendo Golias e tantas outras coisas. O império de Davi, né, que ia do Sinai até o Eufrates. E nós desmistificamos todas estas questões aqui, mostrando evidências, especialistas, PhDs no tema e na área que escreveram sobre Davi e que, infelizmente, quase nenhum destes livros são traduzidos em português. E você já sabe o porquê que as editoras que tratam desses temas, em grande maioria evangélicas, nunca irão traduzir estes livros. Curiosamente, as editoras católicas traduzem, né? A editora Loyola, Paulus, né? Elas têm. Então, nós vamos ver aqui os argumentos, né, demonstrados por que Davi existiu, principalmente falando da Estela de Mecha, exatamente, você não está surdo, da Estela de Mecha, além, claro, da Estela de Teldã. Lembrando que isto aqui não é uma refutação. O nosso canal não refuta ninguém. Tem um canal aí que refuta todo mundo, né? É o rei da refutação, não é verdade? É um apologeta refuteiro, rapaz. É refutação para tudo quanto é lado. Nós não refutamos ninguém. Apenas apresentamos, de fato, evidências e argumentos mais substanciais que não são apresentados ao público geral. Inclusive, eu já assisti o vídeo de antemão, obviamente, é um vídeo curto, e eu vou trazer coisas aqui para vocês, que serão argumentadas aqui, que você vai ficar de queixo caído. Exatamente isso. Então, vamos lá então, vamos ao vídeo, eu vou comentar daqui, vocês vão deixar aqui os seus comentários, vamos lá então, vai! Em 1991 não havia nenhuma prova arqueológica fora da Bíblia da existência do rei Davi. Mas esse é Teldã, né? Teldã 93. Exato. Aí, até 1991 não havia. Aí, um grande estudioso de línguas antigas, que é o da Universidade de Sorbonne, gente, nossa, fugiu o nome dele, daqui a pouquinho eu vou lembrar o nome dele, da Universidade de Sorbonne, um dos maiores hebraístas da Universidade de Sorbonne, André Lamer. O André Lamer, pegando essa parte que estava mais danificada, ele viu que ali tinha a expressão Beit David, casa de Davi. Só que quando o André Lamer, apesar de todo o seu respeito, falou aquilo, na academia foi tão ridicularizado que ele quase perdeu a cadeira dele. Porque falar que encontrou o rei Davi ali é como se eu chegasse aqui agora e falasse o seguinte: eu encontrei uma prova arqueológica do rei Arthur. Você entendeu? Não tem sentido o negócio dele, todo mundo vai rir da minha cara, até os meus pares. Aí ele pegou e se recolheu, ficou envergonhado. Não, como é que fala uma bobagem dessa? Davi é um mito e tal, papapá. Ele calou e não tem nada de Davi ali. Aí quando foi em 92 para 93 foi a publicação, aí o Avram Viran encontrou, na verdade não foi ele, foi a Uda Gibbs, que era assistente dele lá do instituto lá, aí, do Skibble, né? Aí ela pegou e encontrou lá em Teldã uma outra pedra que trazia claramente
Beit David. Aí ficou comprovado que existe uma prova de Davi fora da Bíblia, que nessa estela de Tel Dan, que nós também temos uma cópia dela no museu. Legal, hein? Em tamanho natural e tudo. Aí o que acontece? Ficou isso por anos e anos. Quando foi agora em 2021, houve 2 artigos científicos, um contradizendo o outro. Que o pessoal da Universidade de Tel Aviv foram olhar lá e falar que ali estava o nome de Balaão. Bilam, né? Bilam. Só que quando o pessoal da Sorbonne fez uma nova técnica de ver a palavra, que ele pega a palavra, agora você coloca ela em vez de ser baixo relevo em alto relevo, aí agora qualquer um que sabe hebraico pode ler Beit David. Então hoje está comprovado na academia que na estela de Mecha também tem a expressão Beit David. Só uma interrupção, não está comprovado na academia, tá bom? Não está, de fato, não é? Ah, você está discordando. Não, é porque isso é uma fala pessoal e particular. Qualquer um de nós, você pode pesquisar agora em inglês. Você pode pesquisar agora em inglês, ver se mudou alguma coisa na academia. Mudou em site de arqueologia bíblica, apologética. E tá prestando bastante atenção? Vai ouvindo aí, hein? Olha que eu tô quietinho, vai ouvindo aí. Que o André Lamer estava correto e que mesmo antes da estela de Tel Dan já estava ali, ele estava certo e só agora que ele foi vindicado. Mas é curioso, porque ele menciona tudo ali ligado ao Reino do Norte, né? É, exatamente. E mencionar a casa de Davi. Mas menciona a casa de Davi lá. Prestou atenção no que o reverendo, ele lembrou. Eu quero que você guarde esta informação. A estela de Mecha, todo o seu contexto é referente ao Reino do Norte. Guarda essa informação. Vamos continuar aqui. Exatamente, exatamente, Omri. Mas tá lá, tá a casa de Davi. E tem um artigo disso, muito interessante. Então ele só foi vindicado agora em 2021, em plena pandemia. Ok? Realmente, André Lemaire, ele é um grande hebraísta. Isso não tem o que falar. Ele é uma pessoa que ele é um grande nome na academia. Isto não há o que dizer. Premiado, renomado, na epigrafia, olha, não tem o que falar. Porém, ele tem a sua lente, o seu viés. E o viés é tão inclinado que na década de 80, André Lamer, ele autenticou um pequeno pedaço, tá? Vamos dizer assim, de uma cultura material, dizendo que seria ali uma romã de marfim, né? Assim, um esculpido, dizendo que seria um objeto, olha isso aqui que eu vou falar, do Templo de Salomão. Templo este que nós sabemos que não existiu, não da nossa cabeça, mas das próprias escolas de arqueologia, que começou com os confessionais. Que era, o Templo de Salomão era uma capelinha, a própria Bíblia mostra isso. Então todas aquelas construções de Salomão, incluindo o templo, hoje todos sabem que Salomão não construiu nada, porque as construções existem em grande parte, não todas, mas em grande parte as mais importantes, e quando foram datar estes sítios, os materiais, a cavalaria, os portões de casa-mata, nada daquilo era da época de Salomão. Então, o escriba bíblico pegou e atribuiu a Salomão. Quando levaram os materiais para o laboratório, quando usaram técnicas de datação refinadas, descobriram que eram construções de outros períodos, menos de Salomão. E nós não temos nada do Templo de Salomão. Hoje é muito difícil escavar lá. Mas antes disso, muita gente escavou lá. E nada se encontrou. Beleza? Isso está na história da arqueologia. Então não é da nossa cabeça. É só pegar a literatura especializada. Você pode começar com Israel Filkenstein. Você pode ler até o Gabriel Barkay também. Então, o nosso André Lemaire, ele disse que era uma romã. E isso foi publicado numa revista
chamada Revista Bíblica, em francês. Eu não sei falar francês. Revue Biblique. Deve ser isso em francês. No volume 88. Volume 88, página 236 a 239. Ele publicou esta informação ali, ó. Os seus pares devem ter validado e foi datando ali do século 8 até. Entretanto, em 2004, quando uma comissão de especialistas, olha só, o negócio foi na década de 80, em 2004, olha quantos anos se passaram. Presta atenção no que eu estou dizendo, essa informação é importante. Em 2004, lá em 2004, uma comissão de especialistas do Museu de Israel, exatamente do Museu de Israel, analisou o artefato com tecnologia, técnicas avançadas. E sabe o que eles descobriram? Que a inscrição, o artefato ali, você quer que eu fale para você? Era uma falsificação. Eu vou deixar você pensar um pouco aí. É isso aí, meu amigo. Uma falsificação. Aquilo não era de Salomão. Supostamente o desenho ou inscrição que ali estaria era uma falsificação. Olha só. Então, não era da época de Salomão. Guarda essa informação, porque é este que vai ali escrever um livro, ele vai escrever um livro, vai fazer uma publicação, escrever um livro, falando que na Estela de Mecha fala de Davi. Mas se nós formos à página do seu livro que fala sobre a tradução da pedra moabita, que até num site convencional, o próprio site da Sociedade de Arqueologia Bíblica, vamos ler a linha 31, aonde, de acordo com André Lemaire, está sendo citada a casa de Davi. Tradução lá. Vai dizer assim: o pequeno gado da terra, linha 31, de acordo com ele lá. A casa de Davi habitava em Oronaim. Linha 32, vem ali a fragmentação, e Quemos disse: desça, lute contra Oronaim. Oronaim. Pronunciei errado, desculpa. Oronaim. Só que quando nós pesquisamos Oronaim, era uma cidade moabita. Uma cidade moabita. E esta cidade moabita, ela é citada no livro de Isaías 15:1 e 5, Jeremias 48:1, 3, 5 e versículo 34. Nós não sabemos a localização geográfica exata, mas nós sabemos que era em território moabita. E no contexto da própria pedra de Mecha, as citações que estão sendo feitas ali era de territórios que até então o rei moabita ele está citando. Eu vou ler a partir da linha 29. Eu construí o templo de Madaba, o templo de Diblatem e o templo de Baal-Meon. Eu transportei para lá o pequeno gado da terra. Seria essa, tem um fragmento ali, e depois seria isso. O mais interessante ainda é que, de acordo com um arqueólogo brasileiro doutorado na Alemanha, que também é teólogo, que é o professor, que também é um padre, José Ademar Kiefer, ou Kiefer, não sei pronunciar, sempre erro.
Tomara que um dia eu consiga entrevistá-lo e vou saber o nome dele corretamente. Ele tem um livro publicado pela editora Paulus, em que é a Bíblia, a arqueologia e a história de Israel e de Judá. Neste livro do professor José Ademar, ali, o contexto que ele traz faz muito mais sentido. Porque ele está dizendo que ali não é casa de Davi, é a casa do amado. É do amado. Que, de acordo ainda com outros estudiosos, poderia ser interpretado como o altar do seu amado. Ou seja, uma designação para Yud-Re Vav-Re, que ali o Dalet Vav Dalet, que eu posso escrever o nome Davi, também é amado. Lembre-se que nessa língua cananeia, nesse tipo de alfabeto fenício, que seria uma espécie de paleo-hebraico também, que está a inscrição da estela de Mecha, tá bom? Não existem pontos diacríticos, como tem no texto massorético. Não tem. E a maioria dos acadêmicos, que essa academia, eu não sei dessa academia que ele falou, não, você me desculpe. Essa academia aí, porque a academia é meio genérico, né? Agora, acadêmicos são indivíduos, pessoas que publicam livros. Como vários, que a gente já citou aqui, tantos e tantos nomes que eu repetidamente cito aqui todos os dias. Jonathan Michael Golden, K.L. Noe, Mark Cross, Mark S. Smith, John Day. Isso, eu vou ficar aqui falando. Os famosos, Israel Finkelstein. Entendeu? Se eu ficar aqui falando nomes aqui, a gente vai perder aqui horas. Estes que publicam artigos são PhDs, têm cadeiras em universidades. Eu não vi esse consenso aí nos artigos recentes, nas obras deles, não. Pelo menos eu não vi. Então, que a gente está lidando aqui todo dia com essa informação. E são mais de 1000 vídeos aqui, onde 80% dos mesmos estamos abrindo livros e artigos científicos. Essa fase de react, ela é nova aqui no nosso canal. É uma nova fase do canal. Todo o nosso conteúdo foi construído com livros e artigos científicos de grandes nomes da arqueologia da região do Levante, Antigo Oriente Próximo, Antigo Israel, arqueologia das terras da Palestina. A cidade está no território cananeu. Então, de acordo com o que nós podemos analisar do que, de fato, o arqueólogo José Ademar Kaefer publica em seu livro, que é resultado de suas pesquisas, de teses de doutorado, artigos científicos publicados em revistas, revisados por pares de fato, é que o altar do amado, ou a casa do amado, e não de Davi, foi colocado pela dinastia Onrida nesta cidade moabita. E como como o rei Mecha estava em uma campanha de libertação da opressão da casa de Onri, ele foi lá e lutou contra aquela localidade que estava o altar, ou a casa, ou o templo de Yud-Re Vav-Re, e não casa de Davi, que não tinha nada a ver com o território moabita, mas sim com o território judaíta. Essa é a primeira questão, e é claro que o crente, ele não vai ler o livro. Olha, com todo respeito, eu sou cristão, eu falo aqui sem medo, crente não lê. Aonde eu estou locado, eu falo que tem que ler. Eu levo as pessoas a ler, a estudar, a se aprofundar, até porque não haverá verdadeira espiritualidade sem entender essas questões bíblicas ou de qualquer outra religião. É um véu que você tem que tirar o véu para ver o que está por trás do véu, por trás do símbolo. Então, sem esses estudos, é impossível adentrar a uma verdadeira iniciação
pela observação da simbólica. É um fato isso é um fato. Se você acredita em... Isso é um fato. Vamos continuar aqui. Estas estelas são do século IX. Vou repetir para você. Estas estelas, estela da pedra moabita, ou chame de estela de Mecha, e também a estela de Teldã, são estelas do século IX. Davi teria vivido no final, presta atenção, presta muita atenção, final ali, ó, Davi teria vivido, anota, é melhor você anotar, eu vou dar um tempo aí para você anotar. Estou esperando você anotar. Anotou? Isso. Davi teria vivido final do século, não, quer dizer, pegou para anotar? Pegou, né? Final do século XI, início do século X, caso ele tivesse existido. Mas aí você vai dizer, mas o próprio Israel Finkelstein, que publicou o livro A Bíblia Desenterrada com Neil Asher Silberman, ele fala que Davi existiu, sim, como um líder tribal, boiadeiro, dono de vaca e de boi, porque não existe nenhuma evidência de reino unificado, império de Davi, 1 milhão de soldados. Judá tinha muito mal, algumas 30 e poucas, 40 mil pessoas, contando com as partes altas. Nunca existiu 1 milhão de pessoas no passado de Judá, menos ainda de Israel. Contando todo o território. Não passa nem perto. Nem arranha perto de chegar lá. Um exército de 1 milhão de soldados. Quase 1/3 dos habitantes do Império Egípcio. Que é evidenciado, atestado. Do qual o território palestino, ou do antigo Israel, fazia parte. Exatamente. Ou seja, eu não estou aqui falando contra a Bíblia, não. Eu não estou aqui negando que a Bíblia é a palavra de Deus. Você já é homem, você já é uma mulher madura, já é um homem maduro, para de criancice. Tira essa fralda da religião. Tira essa fralda. Tira essa fralda. É uma pessoa já madura. Nós estamos aqui falando de fatos, de coisas que são reais. A pedra é do século IX. Mais de 100 anos depois de quando Davi viveu. Não é evidência da existência de nada. É evidência. Vamos pegar a estela de Teldã, que a estela de Mecha não fala de Davi. Nós lemos a estela aqui, lemos as linhas. Não dá para você encaixar que a casa de Davi morava no território moabita. A capital do reino de Judá era a terra de Moabe. Cresce, para de ser menino, cresce, para com isso, tá bom? Para, é uma forçação de barra. Aí vai criar um monte de argumento, não, porque poderia ser a família de Davi, porque Davi era descendente de Moabita. Por causa da história de Ruth e Noemi. Cara, quantos anos atrás, se essa história aconteceu, quantos anos atrás aquilo aconteceu? E aí Davi fez o quê? Fez um principado em Moabe, baseado na família dele? Para com essa palhaçada. Ó, para. É feio ficar fazendo essas elucubrações, estes delírios religiosos. Pé no chão. Vem. Respira. Para de dar piti religioso. Beleza? Ok, então vamos continuar. Vamos dizer que, sim, o que está sendo ali dito? Alguém que se diz descendente de um guerreiro lendário, e isso era normal na antiguidade. Diversos reis afirmaram ser filhos de Zeus. Alexandre o Grande tinha a sua própria mitologia, se dizendo filho de Zeus. Vários reis se diziam filhos de grandes guerreiros.
descendente de Gilgamesh. Até Saddam Hussein se dizia descendente de Nabucodonosor. Saddam Hussein. Até hoje, vivo, tem gente dizendo que descende de Salomão. E a gente respeita, está tudo certo. É a lenda que cada um quer acreditar. Desde a antiguidade tem isso. Desde a antiguidade. Até nos povos ários-semitas, sempre tinha um rei, sempre tinha alguém dizendo que era filho de um rei lendário, de um deus. Isso era normal. E aquilo ali às vezes pegava, botavam para frente. Porque era o emblema, o nome virava o emblema. E aquilo era de fulano, filho de Zeus. Mas não quer dizer que Zeus existiu, apesar de ter dizendo isso. Filho de não sei quem, filho do guerreiro tal. Isso aí está na antiguidade, meu amigo. Entendeu? Então, voltando a dizer, isto aqui não é uma refutação. Eu não estou, perdão, balancei aqui o microfone, eu não estou refutando ninguém. Eu só estou lhe dando informações de que às vezes as pessoas forçam a barra. Como o grande nome do hebraico, né, o grande acadêmico francês, que força a barra a ponto de publicar artigo e o negócio é fraudulento. Acontece. De repente ele foi enganado, se equivocou. Pode acontecer. Um equívoco, um erro. Mas o que motivou esse erro na década de 80? Será que foi a grande vontade de testificar a sua fé acima de qualquer verdade? Inclusive a própria verdade científica. Porque a ciência, ela não existe para negar a fé. A ciência existe para dizer se aquilo é fato ou não é fato, se é falseável ou não, se há uma evidência, se há uma hipótese, se há uma tese muito bem evidenciada ou não. Não é papel da ciência dizer se aquilo é ou não uma verdade absoluta. Através do método científico, percebe-se claramente que o rei Davi bíblico, ele não existiu. Pode ter existido um boiadeiro, um criador de gado, um cara que fazia uns assaltos ali e aqui, porque a própria Bíblia fala que Davi fazia pequenas incursões para pegar gado dos outros. Isso está na Bíblia. Mas diz que ele fazia na terra dos filisteus. E omite que ele fazia em Israel. Em Israel, ele só guardava o gado dos outros sem ninguém pedir. Não é assim? Exatamente. Não é isso a história dele com Abigail? Não é essa a história do marido dela que era mau, que era ruim, e Davi voluntariamente vigiou as propriedades dele de maneira voluntária, e ele não quis ajudar Davi porque ele era um mau homem. Não é isso que a Bíblia fala? No território de Israel, ele protegia rebanhos de maneira voluntária. No território filisteu, ele tomava o rebanho e assaltava, porque na verdade ele assaltava em tudo quanto é lugar. Era uma milícia. Essa é a verdade. Não é essa a história de Davi, Abigail e Nabal? Essa é a história. E Nabal era um mau marido também, não sabia reconhecer quem queria ajudar ele voluntariamente. A ajuda voluntária é essa que ele nunca pediu. Porque se existiu algum Davi, como muito bem coloca o arqueólogo israelense Israel Finkelstein, ele era um salteador de gado, um boiadeiro. Levava a sua milícia para territórios dos outros para assaltar ovelha, gado, porque é o que a própria Bíblia mostra. E é o que é possível conceber de maneira arqueológica. Um líder tribal que fazia assaltos em territórios distantes, né, de cidades e estados. A realidade é essa. Essa é a verdade.
Infelizmente. Ah, você está contra... Não, não estou contra a Bíblia. Eu estou mostrando que de fato é. Porque, na minha opinião, nem a minha religião é superior à verdade. Nenhuma religião tem que se sobrepor à verdade. A verdade é uma só. E ela tem que prevalecer sempre. E a verdade vem da realidade. A realidade vem do fato. Várias pessoas podem interpretar o fato, mas não muda em si o que o fato é. E o fato é que as estelas são do século IX. O fato é que, quando eu leio a linha 31, não faz sentido ali estar a casa de Davi, porque coloca a casa de Davi em um território moabita, onde o rei de Moabe desce até essa cidade moabita, que era um território tomado pelo rei de Israel. O que a casa de Davi estava fazendo em território tomado pelo rei de Israel, a ponto do rei de Moabe ter que ir lá descer e combater? É porque, na verdade, era um templo do amado, um templo de Yud-Re-Vav-Re. Era isso. Isso é o fato. A cidade ali, onde a casa de Davi estava, era uma cidade moabita. Isso é um fato. Então, o contexto desconecta casa de Davi na estrada de Mecha. A não ser se você for um acadêmico, premiado, com um certo histórico complicado, de fazer um certo malabarismo para defender a sua fé. É uma hipótese, eu não estou afirmando nada. Estou dizendo caso você seja. A Estela, eles nunca falam isso, eu acho impressionante. Como que deveria começar? Não, a Estela não é de quando Davi viveu, mas ela menciona Davi. Ah, de quando é? Mais de 100 anos depois. E aí a pessoa pode pensar. Não, é complicado, né? Porque isso não é do tempo que ele viveu. Né? Fala do grande rei Davi, mas não fala, não, Davi não teve um exército de 1 milhão de soldados. Porque até os meus amigos que são muito fundamentalistas assumem isso. Não, isso aqui a Bíblia está fazendo um exagero. Como também a questão do império. Não teve o império. Não tinha como ter um império. Existiam vários reis independentes no território cananeu, que a dinastia de Onri, essa evidenciada com tudo que você possa imaginar. Existe evidência de Acabe. Acabe é o rei mais famoso daquela região. É o que tem mais evidência. O exército dele é citado por outros reis. O pai dele é citado, Onri. Onri é citado. Salomão não, em nenhum lugar. E Davi, só como um passado distante. Uma casa. Ah, são descendentes dele. Mas e ele? Não temos nada. Caso tenha existido, foi um boiadeiro. É isso. E está tudo certo. Ninguém está contradizendo a Bíblia nenhuma. Ninguém está querendo desmentir a Bíblia. Nós estamos argumentando o que as pessoas que deveriam, talvez, não sei, não posso afirmar nada, mas que provavelmente, possivelmente, talvez, em alguma hipótese, deveriam falar a verdade, parece, eu não posso afirmar, que não falam. Parece, eu não posso afirmar, mas parece que omitem fatos. Nem tenho essa certeza. Será que omite? Eu não sei. Você sabe? Deixa aqui nos comentários, então. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Agora para com isso aí, ateu. Você já ia reclamar. Você, ateu, já ia reclamar. Pô, o professor sabe isso tudo e quer falar de verdadeiro Deus. Depois eu quero ver o que ele prega. Para com isso, cara. Larga de ser chato. Liberdade de crença, de expressão, liberdade religiosa para todos nós. Pô, liberdade, cara, para dentro da cabeça. Relaxa aí, porque se você não crê em um Deus, você vai ver agora o que eu vou falar para você. Se você não crê em um Deus, se você não crê em Deus, eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhe.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me